Glória a Deus, que prazer estar aqui com vocês, é um privilégio muito grande, né? Eu disse ao Rafael, só conheci ele de ouvir falar, agora meus olhos o veem. Quem conhecia era Arthur, mas hoje eu tive o privilégio de conhecer também, e eu estou muito feliz, já estive aqui pela manhã. Arthur pregou de manhã, porque eu disse assim, ó, um ia pregar de manhã, o outro ia pregar à noite. Eu disse, rapaz, deixa eu pregar de noite, porque de manhã a pessoa acordando, não é? Eu digo, eu não sei se vou conseguir acordar. Com um menino pequeno, acordando toda hora de madrugada, mas eu acordei, vim pra igreja. Acordada mesmo, acho que eu só tô agora, né? Mas enfim, muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da palavra de Deus. É sempre bom falar de Jesus, não é, gente? Amém. Isso é negócio, vocês vão me ajudar a pregar? Amém. Quando eu disser assim, não é, minha gente, assim, amém. É bom falar de Jesus, não é, minha gente? Amém. Ai, pronto, melhorou. Me ajudou agora. Muito bom. Eu queria, né, primeiro pedir perdão, porque o tema da conferência é sobre o poder do amor. E eu nunca faço isso. Quem me conhece sabe, tá aqui meu marido que é de prova. Eu sempre prego no tema bem direitinho. Mas desde que cheguei aqui, que Atos 28 não sai da minha cabeça. Desde a palavra primeira que eu dei aqui no começo da semana. Então, eu vou ministrar. Amém, gente? Sempre? Amém. Não é só o amor não, mas vocês aceitam? Amém. Amém, gente? Amém. Então, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Você pode deixar aí aberta na sua Bíblia e nós também vamos ler Atos 28, ok? Atos 28 e Romanos 8, 28. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quem aqui já esteve numa ilha? Uma ilha, levanta a mão se você já foi numa ilha. Uma ilha, quando a gente tá na escola, a gente aprende que é uma porção de terra cercada por água de todos os lados, né? Falando assim, parece um negócio meio sem graça, não é? Um negócio meio fraco. Mas se você falar assim, Ibiza, Antilhas, Bora Bora, todo mundo ia querer estar numa ilha dessa. E eu não ia, gente? Se eu dissesse assim que você ia ganhar agora uma passagem, uma hospedagem, um resort nível luxo numa dessas ilhas, você ia ficar animada ou não ia, gente? Não ia, gente? Bom, eu ia. Eu ia ficar muito animada. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se eu te dissesse que você ia para uma ilha que não tem nada, igual a Lost. Quem assistiu Lost aqui? Perdido no meio do nada, que só tem mato e água ao seu redor. Talvez você não ficasse tão animado, não é, gente? Sabe por quê? Porque o que faz a diferenciação de uma ilha, de um resort maravilhoso, para um lugar no meio do nada, é uma coisa chamada propósito. Fala comigo, propósito. Propósito. Que o pastor Rafael já falou aqui, já foi adiantando. É propósito. É um propósito que faz com que a gente queira estar num lugar ou não queira estar em um lugar. Com que um lugar que aparentemente é desfavorável seja favorável, seja bom. E nós precisamos entender que aqui na Terra nós precisamos viver com um senso de propósito. Isso. Com um senso de destino. O que é que Deus nos chamou para ser, aonde é que Deus nos chamou para estar. Esse precisa ser um senso do nosso propósito. Aí talvez você pode dizer, pastor, é uma pessoa no meio do nada, no meio de uma ilha deserta, você tem uma alma para ajudar. Achar bom, acha. Quando é propósito. Você está entendendo? Quando é o seu propósito. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que você já abriu, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu perguntar uma coisa. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, né? Quando tem algumas coisas boas. Não. Sabemos que algumas coisas boas cooperam para o nosso bem? Não. É, gente? Não. Sabemos somente as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que o texto diz? Não. O texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, hoje eu quero compartilhar com você uma parte da história de Paulo. Ele foi chamado segundo um propósito. Em Atos 27, conta
uma viagem que ele faz. Ele entra num navio e ele está indo para Roma. Porque ele foi chamado segundo um propósito. Ele entrou naquele navio prisioneiro. Ele estava indo ser julgado. E aparentemente não tinha nada de favorável nisso. Tinha, gente? Não tinha. Porque ele estava preso, ele estava indo ser julgado, ele poderia morrer. E para terminar de completar a história, quando ele entra no navio, o que é que acontece? Naufrágio, tufão, tempestade, tudo que tinha para acontecer de ruim acontece dentro do navio de Paulo. Já não bastasse o camarada entrar todo algemado, ruim, né? Estava fazendo a obra de Deus, de repente ele, pá, tem uma interrupção no meio da viagem. Prende todo aquele processo, quando chega lá ele passa tufão, naufrágio. E aí, para terminar a história, ele foi bater onde? Numa ilha. Ele foi bater em uma ilha. E sabe, o capítulo 27 todo fala das dificuldades que Paulo passou. De todo o processo ruim do meio da viagem. Mas Paulo tinha um propósito. Fala comigo, propósito. Ele tinha um propósito. Deus havia chamado Paulo para uma missão. Deus tinha dado a ele um propósito. E quando você olha para a vida de Paulo, você vê que ele estava com a vida toda direitinha, gente. Paulo era um homem íntegro. Você vê seu exemplo de integridade, de fidelidade, de amor ao Senhor, de serviço. E no meio disso, você olha para a vida dele e percebe quantas interrupções Paulo teve. Quantos sofrimentos. Quantas paradas no meio do caminho. Indo ao seu destino, quanto que ele teve que passar. O texto diz que ele vai fazer a viagem, de repente ele passa por tufão, naufrágio, batalha. E muitas vezes todos nós, na viagem da vida, tudo tá bem. De repente a gente passa por uma interrupção. E a gente não entende por quê. Né? A gente passa por um momento difícil, um momento delicado. Mas o texto de Atos 28 diz assim: é necessário que vá dar a uma ilha. O texto diz assim: é necessário que você vá cair em uma ilha. Vamos ler comigo Atos 28. Atos 28, a partir do versículo 1. Se você não tiver com sua Bíblia aqui, você pode apenas ouvir. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu-se achar enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O texto diz que Paulo estava indo para o seu propósito. Ele estava indo para onde? Para Roma. Mas de repente um naufrágio aconteceu e ele foi bater onde? Na ilha de Malta. O texto diz que era necessário que ele fosse dar em uma ilha. Às vezes a gente está indo em direção ao nosso propósito e de repente acontece uma interrupção na nossa viagem. E quando acontece, as pessoas elas gostam de ser Deus. Já percebeu que todo mundo quer dizer por que aconteceu a interrupção no meio da viagem da gente? Aí os primeiros dizem assim: isso é castigo de Deus, está em pecado. Isso aí ó, é Deus tratando, é Deus tratando. Você já viu quando você passa por um sofrimento? Muita gente diz isso. Que Deus está tratando de você, que foi pecado da sua avó, da sua tataravó, seu, o que você fez, que você deixou de fazer. Outras pessoas dizem o quê? Foi o diabo. Bota logo a culpa em Satanás. Quando não bota a culpa em você, bota a culpa em quem? No diabo. Isso é um inimigo com raiva. Olha, Satanás estava furioso, não queria deixar Paulo ir para Roma.
Mas o texto diz que era necessário que Paulo fosse dar em uma ilha. Sabe, quando nós vemos a vida de Paulo, a gente vê que ele é um homem tão íntegro. Ele estava em santidade, em integridade, em retidão. Ele não estava ali, né? E eu acredito que o diabo pode, né, tentar fazer uma interrupção no meio da nossa viagem. Eu acredito também que quando a gente toma decisões erradas, muitas vezes sofremos as consequências. Não é o caso. Não é o caso do texto, do que aconteceu com Paulo. Ele foi estar na ilha de Malta. Por quê? Porque era um propósito de Deus. Sabe, todos nós, eu não sei se você já percebeu, a gente tem uma maneira muito linear de pensar. A gente acha que do ponto 1 a gente tem que ir pro ponto 2, a gente tem que ir depois pro ponto 3, depois pro 4. Já percebeu? A gente faz todo o cálculo da nossa história. A gente diz assim, eu vou fazer isso, e depois Deus vai fazer isso, e depois vai acontecer isso, e depois vai acontecer aquilo. Mas sabe, nem sempre Deus pensa de maneira linear. E cada vez que o tempo passa, eu tenho percebido que Ele não gosta muito de linearidade, não. Não é? Às vezes nós estamos no ponto 1, Ele manda a gente pro ponto 3. Depois volta pro 2. Depois a gente vai lá pro 7. Não é? Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando as coisas não acontecem de maneira linear na nossa vida, a gente quer dar explicação e quer reorganizar a rota. Já percebeu? A gente quer dizer, não, Deus, me coloca de volta agora aqui. Eu vou fazer isso, eu vou organizar. E não. E nem sempre é assim que Deus faz na vida da gente. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Ele estava indo para onde, gente? Para Roma. Malta estava no roteiro? Não. Estava no roteiro, gente? Não estava no roteiro. Mas sabe, Deus não pensa de maneira linear, como a gente pensa. Era propósito de Deus que Paulo fosse para Malta. E ele foi bater aonde? Em uma ilha. Então hoje eu quero falar com você e comigo o que fazer quando você estiver em uma ilha. O que nós precisamos fazer quando nós estivermos em um lugar onde a gente não sabe o que fazer? O que é que Deus quer com a gente em uma ilha? Eu não sei se você está numa ilha, nem sei se ninguém aqui está numa ilha, não é bom, mas eu vou ministrar essa palavra porque Deus está queimando ela desde que eu cheguei aqui na América. Amém. O que fazer quando você estiver em uma ilha? O que é que Deus quer com a gente em uma ilha? Primeiro, na ilha nós vamos descobrir mais de Deus. A Bíblia diz no versículo 3, o 4 e o 5. Volta aí para o seu texto. 3, 4 e 5 de Atos 28. Diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente à mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. A ilha é o lugar onde nós vamos descobrir mais de Deus. A Bíblia diz que nós íamos pisar em serpentes e escorpiões, e isso não ia fazer mal algum a nós. Que a gente ia beber coisa mortífera e não ia causar dano algum. Paulo chegou lá e bastou um camarada descer, uma cobra vai lá e pá, pega ele. Mas sabe por quê? Quando a gente está num momento difícil da nossa vida, no meio da ilha, é quando a gente vai descobrir o poder de Deus. É quando a gente vai descobrir o sobrenatural do Senhor. Sabe por quê? Porque ele foi picado pela cobra e mal algum aconteceu a ele. Paulo pôde experimentar da bondade, da graça, do favor de Deus. Paulo pôde viver um milagre. Ele pôde ser picado por uma cobra e simplesmente nada acontecer com ele. Sabe, na ilha, os momentos difíceis da gente é quando Deus se revela a nós. É quando a gente vai descobrir mais de Deus. É verdade ou não é? Nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos, nós temos as maiores experiências com Deus. No momento difícil, Paulo teve uma grande experiência de cuidado, de amor, de favor do Pai. Sabe, às vezes as pessoas pensam que Deus é como um pai que joga o filho na piscina para aprender a nadar e sai correndo, deixa ele até ele aprender. Já viu que tem gente que faz isso? Tem gente que acredita que assim é o jeito certo, né? De ensinar uma criança a nadar. Mas não. Deus não é esse pai que joga a gente no meio da piscina e diz assim: fica aí um pouquinho para você aprender a nadar. Ele até nos convida para ir para o fundo, mas Ele nunca nos deixa só. Ele está ali do nosso lado o tempo todo.
Para no momento mais difícil ele dizer assim: ei, calma, eu ainda não terminei, a história ainda não acabou, eu estou aqui do seu lado. E nos momentos mais difíceis, de tristeza, de fracasso, ei, Deus sussurra no nosso ouvido e diz assim: não deixei você, continua, a história não acabou. Sabe por quê, gente? Porque Deus, o Pai, Ele ama transformar crucificação e ressurreição. Nos momentos mais difíceis, em que nós nos sentimos mais fracos, é ali que a força de Deus se manifesta, é ali que nós vamos descobrir mais de Deus. Há algo poderoso na nossa fragilidade, há uma intimidade com Deus que está escondida por trás da ilha. Há algo sobrenatural que está escondido por trás da situação difícil, da picada da cobra. É nesses momentos que nós vamos conhecer Deus mais de perto. É nesses momentos que nós vamos ver o poder de Deus agindo na nossa vida. Se você chegou aqui, se você está numa ilha, se uma cobra picou você, ei, é uma chance de você conhecer mais do sobrenatural e do poder de Deus, do favor do Senhor na sua vida. É uma chance de Deus se mostrar a você como você não conhecia Ele antes. É uma chance de você sentir o cuidado e o favor de Deus como você nunca sentiu. Porque existe uma intimidade com Deus que a gente só experimenta em momentos de fraqueza, em momentos de necessidade, em momentos de angústia. Na ilha nós vamos descobrir mais de Deus. Paulo chegou naquela ilha para descobrir mais de Deus. Saber o que é ser picado por uma cobra e ficar lá vivinho. Todo mundo achando que ele ia morrer. Estou aqui, ó. Deus me poupou a vida. Ei, na ilha da nossa vida, Deus permite às vezes até que a cobra pique a gente, só para mostrar que está do nosso lado. Só para mostrar que Ele é maior. Só para mostrar que Ele tem poder. Só para mostrar que Ele é dono da morte. Ele é dono da vida. É Ele quem faz viver, é Ele que faz morrer, é Ele que diz a hora. Só para mostrar que não existe circunstância, não existe problema, não existe veneno, não existe cobra. Quando Ele está, quando você tem um propósito, você vai conhecer mais de Deus na ilha. A ilha é o lugar de você conhecer mais de Deus. Amém. Mas não somente isso, gente. A ilha é o lugar que tem gente precisando da gente. Ai, pastora, misericórdia, eu vou para a ilha por causa dos outros. Às vezes vai. Às vezes é o propósito de Deus. Por quê? Porque na ilha a gente conhece mais de Deus, mas na ilha também tem gente precisando da gente. A Bíblia diz no versículo 8 e 9 que tinha gente precisando de Paulo naquela ilha. Deixa eu te dizer, quando o texto diz todas as coisas cooperam para o bem, não é só para o nosso bem, viu? É para o bem dos outros também. Porque a gente quer tomar esse versículo só para a gente. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, as coisas cooperam para o seu bem, para o bem das outras pessoas que estão ao seu redor. Porque nós estamos aqui na Terra com um propósito. E nós não somos o propósito simplesmente. As pessoas ao nosso redor são propósito de Deus. Onde Deus nos coloca há um propósito. E não é somente em nós mesmos, você entende? Todas as coisas cooperam para o bem, mas esse bem pode ser para todos. A Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré e Ele andava por toda parte fazendo o quê? O bem! Ele andava por toda parte fazendo o bem, curando enfermos, destruindo as obras do diabo, porque o Senhor era com Ele. Quantas vezes a gente está no meio de uma viagem, Deus para a gente, joga a gente numa ilha, por quê? Porque tem alguém naquela ilha precisando da gente. Naquela ilha tinha um homem precisando de Paulo, Públio. O texto diz que Públio era o homem mais importante da ilha, era o homem mais rico, tinha muito dinheiro, mas o dinheiro dele não podia comprar a saúde do pai. O dinheiro daquele homem não podia fazer o pai ser curado. Então Deus faz o quê? Manda Paulo para a ilha, por quê? Porque Paulo carregava o que aquele homem precisava. Paulo tinha o que Públio não tinha. E aí todo o desvio em uma ilha, por causa do quê? Por causa de um propósito. Por causa de um propósito. E a Bíblia diz que Paulo vai até a casa de Públio, vai até o pai de Públio, faz uma oração e o pai de Públio é curado. Ei, na ilha da nossa vida tem gente precisando da gente. Tem pessoas precisando de mim e de você. A Bíblia fala de José. José vivia uma vida aparentemente tão favorável. Tinha pai, tinha mãe, tinha irmão, tinha tudo. Até uma capa nova ele tinha, era o queridinho. Tinha tudo ou não tinha, gente? Tinha. De repente tudo começa a dar errado na vida de José. Tudo começa
começa a dar errado. Ele é enganado pelos irmãos, vendido como escravo, jogado no poço, depois vendido como escravo. Quando chega lá na casa do camarada, ele trabalha 10 anos fielmente, o cara não acredita nele, joga ele numa masmorra. E depois dele passar tudo isso, só depois de tudo isso, com 30 anos, ele é coroado como príncipe do Egito, cuida de tudo. Dos 17 aos 30 anos de idade, José estava onde? Em uma ilha. Ele estava em uma ilha. Dos 17 aos 30 anos de idade, José estava em uma ilha, isolado, sozinho, sem família, sem carinho, sem ninguém. Por quê? Porque na ilha tem gente precisando da gente. Na ilha de José, toda a nação do Egito precisava dele para ser salvo da morte, da desgraça e da destruição. E não somente isso, a família dele precisava que ele passasse por uma ilha. E todos nós que estamos aqui, né, descendentes de Abraão, também precisávamos que ele passasse pela ilha. Ei, a ilha tem propósito. O propósito é você conhecer mais de Deus, porque a cobra vai picar você e você vai dizer: epa, Deus está aqui comigo, eu não vou morrer não. Mas não é somente isso, a ilha tem um propósito de pessoas, tem gente precisando da gente. Isso. Paulo foi bater na ilha de Malta por quê? Porque tinha gente precisando dele. Públio precisava dele, o pai de Públio precisava dele. E não somente isso, todos os doentes da ilha. Porque a Bíblia diz que quando Paulo curou o pai de Públio, o que foi que aconteceu? Todos os doentes foram até ele. Todo mundo queria o que Paulo tinha. Deixa eu te dizer, quando você está numa ilha, tem gente precisando de você. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem, para o meu e para o dos outros. Não é só da gente. O problema é que a gente fica achando que o mundo gira em nosso redor. Em nosso em torno. Ah não, tudo vai cooperar para o meu bem, porque Deus me ama. Deus ama você e ama todos. E talvez você vá bater numa ilha para ajudar pessoas que precisam de você, que tem o que você tem. E você precisa ter entendimento para ver, na ilha tem gente precisando de mim. É tão interessante ver que às vezes no meio da nossa ilha a gente percebe que tem gente precisando da gente. Eu estou aqui ministrando a palavra, né? Mas sempre que eu ministro a palavra, eu sou coberta de oração pela minha equipe de intercessão da igreja. Então qualquer lugar que eu vou, eu aviso, ó, vou pregar tal hora, tal dia. Então tem alguém me cobrindo de oração lá. E eu sempre aviso. Eu avisei a líder de intercessão onde eu estaria ministrando. Mas você sabe de uma coisa? Você sabe quem é a líder de intercessão? Que eu avisei a ela para orar por mim? Da minha igreja? É a enfermeira que nós ganhamos para Jesus quando minha filha estava no hospital. Porque quando minha filha morreu, que chegavam outras mães desesperadas, o povo do hospital que não tinha Jesus dizia assim: manda chamar aquela mãe que a menina dela morreu, que é a pastora, manda ela chamar ela aqui para vir orar pelas outras. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você passar por uma ilha, tem gente precisando de você na ilha. Tem gente precisando de você na ilha. Olha bem para mim. Aquela enfermeira um dia precisou de mim. Hoje eu preciso dela. Olha só que lindo. Ganhei ela para Jesus. Ela vai ser futura pastora da minha equipe. Está comigo desde o momento que eu estava no hospital há 9 anos. Você entende? Na ilha tem gente precisando da gente. Mas não somente isso. Na ilha os domínios opressivos são anulados. Porque o versículo 8 e 9 diz o quê? Que a cobra picou o Paulo e ele sacudiu. Deixa eu te dizer, quando você está na ilha, Deus te dá uma autoridade que você não tinha antes dela. Dá ou não dá, minha gente? Desse jeito. Dá. Quando a gente vai passar na ilha é porque Deus está querendo acrescentar favor, graça, autoridade, unção, sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Mas às vezes a gente não consegue discernir isso. Você já percebeu que quando você está tudo bem na sua vida, você está com dinheiro na conta, está tudo certo para você. Você vai orar: Deus, obrigada, Senhor. Sua oração, aleluia, glória a Deus. Basta você entrar no ilha, o que é que você faz? Em nome de Jesus, Satanás! É ou não é, minha gente? Você começa a orar na sua casa: bate em retirada agora todo espírito maligno. Por quê? Porque você tem autoridade. A sua oração é diferente quando você está na ilha. É ou não é, minha gente? É. Porque na ilha é o lugar onde os domínios opressivos são anulados. E estar na ilha é uma oportunidade de ver as trevas se dissipando. Amém. Você está entendendo? Estar na ilha é essa oportunidade que Deus te dá a chave assim na sua mão e diz assim: ora agora. E o espírito maligno vai deixar dessa ilha. Os enfermos serão curados. Às vezes quando está tudo bem na vida da gente, a gente nem ora, né? Mas quando o negócio está apertado, a gente: Deus, eu confio em ti. Por quê? Porque é um momento onde Deus nos
blinda, nos carrega, nos enche de quê? De autoridade, de graça. Para quê? Para que os domínios opressivos sejam anulados. Mas não somente isso. A ilha é o lugar onde nós somos abastecidos para prosseguir viagem. Olha só, a Bíblia diz no versículo 1 e 2, depois do capítulo seguinte, diz que o quê? Paulo, quando ele vai embora da ilha, as pessoas começam a dar presentes para Paulo. Paulo não sai daquele lugar do mesmo jeito. Todo mundo começa a dar tudo o que Paulo precisava para prosseguir viagem. Olha bem para mim aqui. Paulo chegou o quê naquela ilha? Um esfarrapado. Chegou ou não chegou? Um náufrago. Chegou ou não chegou? Um prisioneiro. Chegou ou não chegou? Gente, as pessoas podiam ter julgado Paulo. Ele poderia ser um assassino. Quem sabia lá porque ele estava sendo julgado em Roma? Ninguém sabia porque ele era prisioneiro. Sabia? Não sabia. Paulo chegou lá sem nada, porque no navio não sobrou, foi nada. Estão jogando tudo no mar para não morrer. Chegou sem nada. Acho que só com a roupa do corpo. Mas Paulo saiu com, o que é que o texto diz? Com honrarias. Sabe por quê, meu filho? Quando você está na ilha, se é o seu propósito passar por lá, Deus te faz passar por ela e sair dela com honra. Você entende? Com honra, com presentes. Deus vai te abastecer para você prosseguir viagem. Deus vai encher seu barco para você chegar aonde você precisa chegar. Paulo precisava ir para Roma. Faltava um bocado de coisa para ele chegar lá. E aí a Bíblia diz que todos os habitantes da ilha encheram a mão de Paulo. Toma dinheiro, toma presente, toma roupa, toma comida, toma tudo que tu precisa. Ei, a ilha é o lugar onde nós somos abastecidos para prosseguir viagem. Às vezes a gente vai parar numa ilha e a gente não entende. Deus, por que eu estou no meio dessa ilha? Calma, filho. Deus está te botando lá só para te encher bem muito de contato, sabe? Chegar no destino que Ele tem para você. Se você tivesse parado na ilha, você não ia receber nada do que você tem para chegar no destino. Você entende? E eu estou falando isso para você em todos os sentidos. No âmbito material, no âmbito espiritual. Me fala uma coisa. Quem é você hoje e há muitos anos atrás? As experiências duras da vida, as ilhas te deram o quê? Te deram sabedoria, deram. Te ensinaram muitas coisas. Isso. Porque a ilha é o lugar onde Deus carrega a nossa bagagem. Você entende? A ilha é o lugar onde Deus nos dá experiências com Deus. Onde Deus nos dá sabedoria, graça, paixão, humildade, bondade. Isso. A ilha é quando Deus vai acrescentando dons, vai acrescentando talentos. A ilha é quando Deus diz assim, vem cá, filho, calma que eu vou colocar muita coisa na tua bagagem. Mas a gente quer pular o passo onde nós somos coroados. Com José não aconteceu isso? Ele sonhou, não foi? Que os feixes do irmão se dobravam e tal. Sonhou porque ele sempre quis ser grande. Deus já tinha dado sementes de grandeza para José. Deus já tinha mostrado para ele que isso ia acontecer. Mas entre ele sonhar e acontecer, existe uma coisa chamada processo de Deus na vida da gente. E quem não quer o processo também não quer o destino. Eita. Para chegar no destino, a gente precisa passar pelo processo. Ei, com certeza nesses anos todos, dentro do poço, na masmorra, esquecido pelos amigos, José aprendeu muita coisa. Aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu muito. Para quando chegar o poder na mão dele, ele está preparado. E se José tivesse todo aquele poder com 17 anos, um jovenzinho, ele teria a sabedoria que ele teve? Talvez não. Sabe por quê? Porque nós precisamos aceitar os processos de Deus na vida da gente. Nós precisamos entender. Ei, a ilha é o lugar onde nós vamos ser abastecidos para prosseguir viagem. O problema é que nossa visão fica obscurecida e a gente fica reclamando da ilha. Mas Deus está enchendo nossa bagagem de favor, de graça. Então, quando você passar por uma ilha, o que é que Deus quer com você numa ilha? Deus quer que você descubra mais dele. Deus quer que você viva o sobrenatural. Deus quer te mostrar que uma cobra vai te picar e você não vai morrer. Deus quer te mostrar que na ilha tem gente precisando da gente. Deus quer fazer você olhar para o outro. Deus quer fazer você entender, pá, o mundo não gira ao meu redor não. Meu testemunho vai curar, meu testemunho vai salvar. As pessoas vão chegar a Jesus. Tem um propósito na minha ilha. Mas não somente isso. Na ilha é o lugar onde domínios opressivos são anulados. Deus te dá autoridade. Deus te enche de graça, de favor. Deus te enche do Espírito Santo. E Ele abastece a sua bagagem para prosseguir viagem.
Então depois que você sabe tudo isso, aí você pergunta, amém, pastora, e aí? Glória a Deus pela ilha. O que é que eu faço quando eu estiver nela então? Aí vai os próximos passos. Depois que você entendeu o que Deus quer com você na ilha, porque primeiro a gente entende o que Deus quer com a gente. Aí a gente entende o que fazer quando a gente está na ilha. Porque tem gente que quando está na ilha, bicho, faz tudo errado. Não sai nunca da ilha. Fica eternamente na ilha. Para sempre na ilha. Deixa eu te dizer, eu não sei quanto tempo vai durar a sua ilha. Para algumas pessoas é rápido. Para algumas demora mais. Mas deixa eu te dizer, tem um tempo certo para a ilha. Não passa mais tempo do que você deveria passar. Não passa. O que fazer quando você estiver numa ilha? Em primeiro lugar, o que é que Paulo ensina a gente quando a gente chega na ilha? Primeira coisa que ele fez, juntou o quê? Graveto. Foi ou não foi? Foi o que o texto disse. Vocês vão ler a Bíblia em nome de Jesus. Eu estou falando aqui porque só o que está falando. Paulo fez o quê? Juntou gravetos para jogar na fogueira. Ei, quando você estiver numa ilha, junta graveto. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, vai juntar graveto. Vai juntar graveto. Não, mas fala com vontade, diga, vai juntar graveto. Olha bem para mim, minha gente. Paulo era o quê? Apóstolo. Era ou não era? Paulo não era apóstolo? E foi fazer o quê? Juntar graveto. Apóstolo? Juntando graveto, meu filho. Se você está numa ilha, faz o que tem que fazer. Isso. Você perdeu o seu emprego, você era diretor de uma multinacional e agora você vai ser porteiro, meu filho. Se você está na ilha, junta graveto. Faz o que você precisa fazer. Paulo poderia ter dito, para aqui todo mundo que eu não vou juntar graveto para ninguém, que eu sou apóstolo, rapaz. Ele podia fazer isso? Podia bater no peito, eu sou mensageiro da palavra. Que negócio de juntar graveto, nada. Mas Paulo fez o que era necessário fazer. Ele foi fazer o quê, gente? Ele foi juntar graveto. Tem muita gente que quando chega na ilha, ao invés de juntar graveto, cai na autocomiseração, né? Ai, meu Deus, coitado de mim, eu tô na ilha. Deus me abandonar. Fica chorando, contendendo contra Deus, reclamando da ilha. Eu tenho uma ilha, que sai essa ilha, eu quero ficar na ilha. Meu filho, faz o que você precisa fazer na ilha. Amém. Se Deus te botou lá para tu juntar graveto, junta o graveto com fidelidade, que Deus vai te honrar. Para de sentir pena de você. A gente pode até ter razão de ter pena da gente, mas não tem direito. Já percebeu que a gente passa por umas coisas na vida que a gente tem razão até de sentir pena da gente? Misericórdia. Deus não tem. Eu já tive um momento da minha vida que eu tinha razão para sentir pena de mim. Eu sofri, viu? Jesus me espremeu. Passei por um bocado de ilha na vida. Mas ter razão não significa que a gente tem direito. Você entende? Você pode até ter razão. Você não tem direito. Se Paulo ficasse, oh meu Deus, eu fui na ilha, eu vou estar errando. Ele não tinha cumprido o propósito. O que foi que eu li com vocês? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos um propósito aqui na terra. E se a gente estiver na ilha e tiver que juntar graveto, junte, meu filho. Deus não quer saber se você é apóstolo, se você é doutor, se você é isso, se você é aquilo outro. Deus quer saber que você precisa fazer o que precisa ser feito na ilha, porque problemas são inevitáveis na nossa vida. Mas viver miseravelmente é a nossa opção. Viver uma vida medíocre, miserável, cabe a nós. Nós precisamos entender, ei, na ilha eu vou fazer o que precisa ser feito. Se é para juntar graveto, eu vou juntar graveto. Sabe por quê? Porque há um propósito maior na ilha. A gente não pode ficar com pena. A gente precisa entender, há um propósito. Eu sempre brinco, tem gente que se for curado morre, porque vive para a doença. Não é? Vive para o problema. Oh, misericórdia. Não pode ver uma pessoa, olha aqui na minha cabeça. Não sou nada contra não, eu também gosto de oração. Eu também gosto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem um propósito. É verdade. Se você tiver que juntar graveto, junte graveto. Eu vi a história de um pastor, que ele era assim um grande homem de Deus, pregava com poucos. Porque existem pastores e existem pregadores. Aquele homem eloquente falava como ninguém. De repente aquele homem foi acometido de uma doença chamada Parkinson. Acho que é assim, Parkinson. E ele ficou com debilidade para falar. Já não conseguia falar como falava antes. Muitas pessoas olharam para aquele homem que falava tão bem, tão eloquente, e diziam assim, meu Deus, mas não tem explicação. Você já viu um caso desse?
de pessoas que passam situações como essa que a gente diz assim, não tem explicação. Não era para acontecer uma coisa dessa com uma pessoa dessa. Tão fiel, tão temente a Deus. Tão bom, a gente tem esse costume de pensar assim, não é? E as pessoas pensaram, meu Deus, mas esse homem falava tão bem. Pouco tempo depois aquele pastor apareceu com o quê? Com um livro. Ele disse, gente, vocês sabem que agora eu estou doente, não consigo falar direito, mas agora eu escrevi. Você entende? Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele homem, talvez falando, não chegasse longe, mas o livro dele chegou mais longe do que ele. Existe um propósito. Se você souber juntar graveto na ilha, você está entendendo? Se você ficar, Deus, o Senhor arrancou a minha voz, tudo que eu tinha era falar, o Senhor me deu esse dom, era para eu pregar. Mas quando você entende que é um propósito na ilha, não tem voz, tem mão para escrever. Ei, se você não pode correr, ande, meu filho. Se você não pode ficar em pé, fique sentado mesmo. Se você não pode falar, escreva, mas faça alguma coisa. Porque enquanto vida você tiver, enquanto você estiver respirando, você precisa fazer algo. Porque você tem na sua mão. Você precisa juntar gravetos, você entende? Seu propósito é maior do que você. O problema é que a gente pensa que é tudo a gente. Não. Há algo mais forte, que é o nosso propósito. Paulo estava ali. O propósito dele era chegar em Roma. Mas ele disse, enquanto eu não chegar em Roma, eu estou na ilha, eu estou sofrendo, eu estou juntando graveto. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. O que fazer quando você estiver numa ilha? Vai juntar graveto. Vai juntar graveto. Tá na ilha, começa a juntar graveto. Faz a vontade de Deus. Gente, eu fiquei no hospital 3 meses com a minha primeira filha. Tinha hora que eu não queria fazer nada, eu só queria chorar. Aí Jesus disse, vai juntar graveto. Vai chorar nada. Aí lá ia eu evangelizar as outras mães que estavam sofrendo, bem menos do que eu. A mulher lá com os filhos, tudo na UTI, mas era tudo porque o menino era... como é que diz que nasceu antes do tempo? Prematuro. O meu não, minha filha tinha problema em todos os órgãos internos. Aí Jesus, não, vai falar de Jesus para esse povo aí, ó. Vai ganhar as enfermeiras para Jesus. Aí tinha um homem lá que o menino dele chegou doente, o bichinho do interior, não tinha nada, não tinha ninguém por ele. Aí Jesus, vai lá, ó, bota ele na tua casa. Chama ele para dormir lá, porque não tem lugar para dormir. Vamos dormir na minha casa. Paga a despesa do homem do hospital. Paga. Ei! Enquanto você estiver numa ilha, ouça a voz e faça o que precisa ser feito. Vá juntar graveto. Vá juntar graveto como Paulo fez. E não somente isso. O que é que você faz quando você está na ilha, além de juntar graveto? Socorro o próximo. O versículo 8 diz que Paulo foi visitar o pai de Públio. Ora, quem merecia uma visita era quem? Era Paulo. Porque tudo que era para acontecer de ruim, aconteceu com ele. Mas ele foi visitar. Ele foi abençoar. Tem gente que diz assim, não visito porque ninguém nunca me visitou. E você visita? O pastor nunca foi na minha casa e você foi na casa dos outros. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós queremos que os outros nos façam, a gente precisa fazer a eles. Tem gente que diz, ninguém nunca me visitou, ninguém veio na minha casa fazer oração com Deus, eu deixo ele para a igreja. Qual foi a vez que o seu pastor precisou de uma visita e você fez uma visita a ele? Qual foi a vez que o seu pastor precisou de um abraço, de um carinho, de uma ajuda e você fez? Você já percebeu que a gente está sempre, ó, a ilha só vira? Só eu que estou na ilha. Já percebeu isso? Ei, quando você estiver na ilha, vai juntar graveto, vai socorrer o próximo. Foi isso que Paulo nos ensinou. Por quê? Porque ele tinha um propósito, fazer o bem a todos. E ele orou só pelo pai de Públio, porque o pai de Públio era importante? A Bíblia diz que todos os doentes da ilha foram até Paulo. E ele fez o quê? Orou por todos. Orou por... Não, eu só oro até aqui, porque agora eu sou famoso e importante. Não. Não, meu filho, você está fugindo do propósito. Se você fugir do propósito, vai ficar na ilha, viu? Ou então volta pro barco, balançando. Aí tu que escolhe. Não é, pastor? A gente não sabe o que é pior, não é? Pois bem, se você quer ir para Roma, meu filho, pro seu propósito, você precisa aprender a socorrer o próximo. O que é que eu faço na ilha? Junta graveto, socorre o próximo. O que mais? Não responda as críticas. A Bíblia diz, no versículo 4, que quando a cobra picou Paulo, todo mundo diz, esse homem é um assassino. Porque o camarada não morreu no mar, vem aqui pra terra morrer. Todo mundo meteu a malha em Paulo. Meteu ou não meteu, gente?
Começaram logo a falar dele mal. Ninguém nem sabia quem ele era. Já acusaram ele de assassino. E deixa eu dizer, Paulo ouviu, viu? Paulo ouviu as críticas. Foi o que ele fez. O texto disse o quê? Que ele disse assim, não, gente, vocês não estão me entendendo. Eu não sou um assassino, eu sou um apóstolo. Eu sou um ministro da palavra. Paulo fez isso? Não. Paulo fez isso, gente? Ó, Paulo ficou caladinho. Ele fez só o quê? Sacudiu a víbora no fogo, assim, ó. Paulo disse assim, ó, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que cumprir o meu propósito. Tem gente que fica na ilha, porque fica se debatendo. Gritando com todo mundo. Meu filho, na ilha não é lugar pra gente responder ninguém, não. Na ilha é lugar pra gente cumprir propósito. Se as pessoas falarem mal de você, cumpra seu propósito. Se as pessoas falarem bem, também cumpra seu propósito. Não responda crítica. Ah, isso que está acontecendo na vida dessa pessoa é por causa disso. Não, minha gente. Ninguém aqui é Deus para dizer o que está acontecendo por causa disso, daquilo outro. Se você tem sua vida íntegra diante de Deus, continua, rapaz, vai ficar se matando. Porque o camarada disse que tu era assassino. Paulo olhou para ele assim. Sacudiu a cobra no fogo. Paulo poderia ter dito que era um apóstolo? Poderia? Se ele tivesse aberto a boca, com certeza ele ia mostrar que ele era um homem sábio, eloquente. Ali, ó, bem preparado. Ele ia fazer vergonha? Ia. Mas, ó, tem momentos que a sabedoria nos manda calar a boca. E nós precisamos aprender, cara. Que é difícil. Eu confesso que é difícil. Quando a gente tá na ilha, a gente quer o quê? A gente quer responder as críticas. Olha, uma vez aconteceu uma experiência comigo tão engraçada, tem uns 2 meses. Helena tinha 1 mês e pouco, 2 meses. Eu tava indo levar ela no médico. E ela tinha cansado, né? Minhas filhas, quando era pequenininha, cansa. A Helena cansou. Aí eu fui levar ela no pneumologista. E a pneumologista delas fica lá no Recife, num prédio empresarial. Que esse prédio empresarial fica dentro de um shopping. Então você entra no shopping, pega o elevador e sobe para as salas de consultórios. E eu fui com a Helena bem novinha, desci com o carrinho e fui entrando. Quando eu fui entrando, passou uma moça aqui do meu lado, olhou para mim e fez: que absurdo! Que mãe desnaturada! Como é que a pessoa traz um bebezinho desse tamanho pro shopping? Eu olhei bem pra ela, a minha vontade era dizer assim: minha filha, eu tô indo pro médico, porque é bem aqui, ó, nesse prédio. Eu poderia ter dito isso, ela ia ficar arrasada. E eu não ia, minha gente. Ela ia passar a maior vergonha da vida dela. E eu não ia. Eu ia dizer assim: ó, tô indo pra um pediatra. Tô indo pro shopping passear. Mas o que foi que eu fiz? Eu olhei pra ela bem lindo e sorri. E segui o meu destino. Porque eu não vou ficar me debatendo com quem não tem sabedoria. Eu não vou ficar me trocando com quem nem merece ouvir o que eu tenho para falar. Você entende? Quando você estiver na ilha, não responda a críticas. Paulo chegou na ilha, ele não ficou preocupado em dizer para as pessoas o que ele era, o que ele deixava de ser. Sabe por quê, gente? Porque gente difícil a gente vai encontrar em todo canto. Mas pessoas difíceis não é um motivo pra gente errar, é um motivo pra gente acertar. Pessoas difíceis não são uma desculpa pra gente errar, é um motivo pra gente acertar. Deus está olhando pra gente como é o nosso tratamento com pessoas difíceis. Às vezes a gente tá na ilha, a gente tem uma boa intenção como Paulo. Aí de repente vem a víbora e pá, na gente. O que é que a gente faz? Joga no fogo e fica calado. Porque a ilha não é o lugar de responder críticas. E em último lugar, o que fazer quando eu estiver na ilha? Depois que eu ficar calado, né? Depois que eu socorrer o próximo, que eu juntar gravetos, o que é que eu preciso fazer? Não enterre seus sonhos na ilha. Isso. Não enterre o seu propósito na ilha. Sabe por quê? Porque quem enterra tesouro na ilha é pirata. E você não é pirata, é, gente? Não. Não enterre seus sonhos na ilha. Paulo tinha um sonho, gente. Qual era o sonho dele? Levar Jesus para Roma, para César. Ele poderia ter ficado na ilha? Poderia. Porque ele chegou esfarrapado, sujo, prisioneiro, todo mal, fedendo. Mas quando ele chegou na ilha, as pessoas perceberam que ele tinha algo especial. Começaram a fazer o quê? Encheram ele de presentes. Agora Paulo estava bonito, com roupa nova, chique. Imagina, com o melhor. Com certeza o carro dele era muito bom. Não sei se vocês me entendem que eu estou fazendo uma analogia. Agora ele tinha dinheiro. Tinha ou não tinha? Todo mundo gostava dele. Gostava ou não gostava? Ele era fera. Porque a Bíblia diz que depois que falaram mal dele, que nada aconteceu, pensaram que ele era um Deus.
O que a gente faz com um Deus? Imagina o tanto que Paulo não recebeu de honraria. Paulo agora tinha o amor das pessoas, ele tinha um carinho. Não faltava nada para Paulo. Paulo era famoso na ilha. Imagina, ele era o cara da ilha. Ele poderia ter ficado, poderia. Ele poderia ter dito, rapaz, é aqui mesmo que eu vou ficar. Que é aqui mesmo que o negócio tá bom para mim. Mas Paulo tinha um propósito. Ele foi chamado para um propósito. Ele tinha um sonho. E ele não deixou o sonho dele morrer na ilha. Se a ilha está difícil para você, se a ilha está bem para você, não enterra seu sonho na ilha. Continua, persevera, não deixa de sonhar. A Bíblia diz que Paulo voltou para o barco para chegar onde? Em Roma. Ele não foi embarcado, não. Ninguém disse assim, sai daqui, expulsaram ele. Não, foi ele mesmo que foi. Foi para quê? Foi para ser julgado? Foi. Por quê? Porque ele sabia qual era o seu propósito. Você não vai morrer até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não enterre seus sonhos na ilha. Não desista. Não importa se você está na ilha 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30. Não importa. Há sempre um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Cabe a nós esperar. Cabe a nós o quê? Juntar a graveta, ficar calado, socorrer o próximo, aceitar. Porque tem uma hora que o propósito vai se cumprir. E se cumpriu na vida de Paulo. Ele chegou em Roma, chegou. O evangelho chegou lá, chegou. A ilha de Malta foi a ilha mais cristã de todas. Por quê? Porque tinha um propósito de Paulo ir para a ilha e de Paulo ir para Roma. A ilha na nossa vida existe. É somente um lugar de parada? É somente um lugar de parada, mas a gente precisa saber o que fazer quando a gente está nesse lugar de parada. Porque tem gente que diz assim, é só uma parada, mas não sabe o que fazer. Não é? Não sabe como agir. A gente precisa saber o que Deus quer com a gente e o que a gente precisa fazer na ilha. Para Paulo, a ilha durou quanto tempo? 90 dias. Só 90 dias. Para José durou quanto tempo? 13 anos. Para mim, uma ilha que eu tive na vida, porque a gente tem, às vezes passa por mais de uma, né? Uma ilha que eu tive 3 meses no hospital. E eu não sei para você quanto tempo durou a sua ilha. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Jó foi bater numa ilha. E quando ele saiu da ilha, ele pode dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Deixa eu te dizer, quando você sair da sua ilha, você vai dizer, Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Porque Deus tem experiências com a gente que nós só podemos experimentar na ilha. Em lugares apertados. A Bíblia diz que Paulo foi parar na ilha. Mas não foi somente na ilha, foi na prisão. Estava apertado para Paulo? Estava doendo? Estava. Deus pode fazer tanta coisas em lugares apertados, gente. Ai, meu Deus. Deus faz tanta coisa quando a gente não tem nada, não é? Faz. Ele faz. A gente pode provar a bondade e a fidelidade do Senhor quando a gente não tem nada. Você já viu isso? Eu vivo isso, eu não sei você, mas eu acredito que vive também. Gente, por mais apertado que esteja, há um propósito na nossa ilha. Às vezes o propósito de Deus é só ver até onde chega a nossa fidelidade. Às vezes. Às vezes tem outros propósitos, mas às vezes até isso. Às vezes a gente vai precisar renunciar a muita coisa, passar um ano sem nada, como disse o pastor aqui. Vai, precisa passar. Porque Deus quer testar às vezes o nosso coração. Você entende? Você entende? Ei, se você está numa ilha, num lugar apertado, numa prisão, tá pequeno, é apertado, só tem água por todos os lados. Deus faz coisas extraordinárias dentro de uma prisão. Quebra a cadeia, salva carcereiro, salva a família, tira você de maneira sobrenatural. Todo mundo fica espantado. Você quer saber o que Deus pode fazer num lugar apertado? Pergunta para uma borboleta. Pergunta para ela. O que é que Deus pode fazer quando ela estiver dentro de um casulo? Deus pode tirar ela e ela alçar um voo muito lindo, não é? Muito alto.
Porque às vezes os lugares apertados da nossa vida existem só pra gente voar mais alto. Só pra gente deixar de ser um vermezinho que não faz nada. Pra gente ser uma linda borboleta. Você entende? Amém, gente? Não importa a ilha que você chegou, Deus tem um propósito pra você na ilha. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode fechar seus olhos?